Como comprar as empresas brasileiras que estão listadas nos Estados Unidos, como Nubank, XP, Banco Inter, Stone. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que está nesse card aqui, em que eu explico por que essas empresas brasileiras abriram o capital lá fora. Mas deixa para clicar depois. Vou botar no card no final do vídeo também, beleza? Olha, a essa altura do campeonato, você já deve estar entendendo que o mercado americano ele é mais aí de 40, 50, às vezes chega próximo de 60% aqui, ó, do market cap total aqui do mundo em termos aqui de, enfim, ações e bolsa de valores. Tá? Então acaba sendo um mercado muito grande, o que motiva aí diversas empresas para abrirem capital lá fora, mesmo sendo brasileiras. Ah, mas que empresas são essas? E aqui, ó, tem vários exemplos, tá? Tem a XP, a PagSeguro, tem a Stone, Pátria Investimentos, Nubank. Recentemente a gente teve outras empresas brasileiras, até mesmo aí o Banco Inter veio fazendo uma movimentação para sair do Brasil, né, da listagem brasileira. E aí o que acontece que o pessoal quer fazer muitas vezes é comprar essas empresas porque elas têm algum motivo muito específico para fazer essa compra, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como comprar esses ativos, né? Quais as formas, quais os métodos, quais eu prefiro, que eu vou indicar um pouco mais, né? Que eu acho que é um pouco mais interessante. Mas de cara eu já vou dizer o seguinte, eu não sei qual que é a sua tese de investimentos, tá? Mas geralmente comprar um ativo desses isolado não faz muito sentido, beleza? Dado esse disclaimer aqui, vamos lá entender quais as formas, né? Bom, as duas primeiras formas que existem, elas são um pouco mais simples, mais básicas, mais diretas, mas elas trazem consigo alguns detalhezinhos. Então a primeira forma de todas é você simplesmente comprar aquela ação no exterior. Então, você pode aí fazer um câmbio por alguma plataforma e corretora internacional, vai pagar a câmbio, né, transformar reais em dólares, vai até uma corretora, compra aquele papel e, enfim, deixa ele custodiado em algum lugar no exterior, né? Beleza. Isso aí vai ter alguns custos do câmbio, vai ter aí custódia, muitas vezes não tem valor mínimo, né? Às vezes tem. E também às vezes traz algumas complicações tributárias para você deixar seu imposto certinho. Enfim, eu acho que é um pouco complexo para a maioria das pessoas, mas não é uma solução ruim, tá? Aí você de fato está dolarizando seu patrimônio e tirando ele do Brasil, né? Enfim, realmente comprando dólar e comprando ativos totalmente dolarizados. A segunda forma é o BDR, né? O BDR é aqui, né, o Brazilian Depositary Receipt, ele é um recibo depositário aqui do Brasil dessas empresas lá do exterior. Então, não é exatamente a ação, mas é tipo um papel que diz que você tem uma ação. Tem vários tipos de BDRs, não vou entrar no mérito, mas eles são ativos negociados na B3. Então, você consegue comprar eles com o seu dinheiro em reais aqui no Brasil, ou seja, já é muito mais simples, tem menos custos, mas você não vai estar exposto aqui à variação do dólar, tá? Porque eu sei que o que muita gente quer quando vê esses ativos é comprar eles porque eles estão expostos aí ao câmbio, né? Então, eu vou comprar no Nubank. Cara, tem várias formas de você comprar. Se você realmente comprar em dólares, você está, enfim, comprando dólar e aí comprando ativo, está expondo o seu capital aí aos dólares, né? Mas no BDR não. O BDR ele acompanha o percentual daquela ação, né? Aquela mesma variação, sem considerar o câmbio aumentando ou subindo. Esse é um dos mitos aqui do BDR, né? O BDR é dolarizado? Não, não é isso. Ele vai oscilar conforme o papel convencional. Não entendeu na prática? Aqui, ó. Olha o exemplo do Nubank. Então esse aqui, ó, é o New Stock, né? Então é a ação do Nubank na NYSE, né? New York Stock Exchange. Isso aqui é a bolsa de valores lá de Nova York. Então ele tem aqui um desenho, né, no gráfico, beleza? E se eu pegar o BDR aqui do Nubank, que é o roxo 34, ele tem mais ou menos o mesmo desenho, inclusive um número muito parecido. Isso não é por acaso. Quando a gente avalia aqui os dois, né, quando abre aqui o panorama resulta capital, a gente vê que no final das contas, o roxo 34, que é essa linha mais roxinha, e o Nubank, né, que é, enfim, o gráfico de candles, eles até têm aqui, ó, uma distorção, mas é por quê? É porque a gente está pegando algum dia que era feriado, algum dia que bad tick, enfim, no geral, ó, o movimento é o mesmo, tá? Não tem uma variação do câmbio embutida, como o IVVB11, por exemplo, não tem, tá? Não tem. Então essas são as duas primeiras formas, as mais diretas, vamos dizer assim, mais fáceis de entender, mas não são as da minha preferência. Olha, eu já quero saber de você, você investe por BDRs ou compra ações diretamente no exterior? Ou você prefere investir por ETFs? Bom, se você é novo no canal, talvez você não me conhece, mas para quem já é recorrente aqui sabe que eu prefiro os ETFs.
Tem diversas razões para isso, vou inclusive deixar alguns vídeos no final aí explicando mais sobre os ETFs, mas no geral você pode comprar um ativo que compra vários índices de uma vez, um índice compra vários ativos de uma vez só, e dentro desse índice alguns daqueles ativos podem ser esses do exterior. E a gente teve um índice aqui muito recente, muito novo, que ele é o índice Bovespa B3BR+, né, o BR+. E o que é esse índice? Ele nada mais é do que uma carteira aqui que composta pelos ativos da B3, aqui pelo Ibovespa, mas também ele vai ser incorporado aqui, ó, units e BDRs de empresas brasileiras listadas na B3. Tá? Então, aqui você consegue começar a estar exposto àqueles ativos que estão, enfim, né, no exterior, mas que você não consegue comprar de forma muito prática. E aí eles até botam alguns disclaimers, né? Que tanto os BDRs, é necessário que a listagem primária do ativo seja feita na Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos e assim por diante. Ah, mas e quais são os ativos que estão ali dentro? Poxa, tem um monte aqui, né, de ativos, né, pessoal? Não consigo ver todos um por um. A gente vai analisar por setor, mas se você pesquisar aqui, né, por exemplo, o roxo 34, que é o Nubank, ó, ele tem 8%, opa, tô na frente aqui, né? 8% de participação aqui desse índice teórico, né, que é o IBBR, beleza? Olha a XP, tá com 1,5%, então também tá nesse índice de alguma forma. Olha aqui o Banco Inter, né? Também como BDR, tá aqui, ó, 0,3%. E assim vai, tá? Então tem vários ativos que você está conseguindo comprar que são do exterior, de novo, né? São empresas brasileiras que estão com capital aberto no exterior, mas que você está comprando via B3, tá? Então você está comprando aqui o BDR pelo ETF, não é dolarizado, mas é simplificado. Beleza, mas e quais as vantagens de comprar isso, né? Por que eu compraria esse ETF e não apenas o BDR? Bom, aí vai muito daquilo em relação ao ETF, né? O ETF acaba sendo muito mais prático para você diversificar os investimentos, eles são muito baratos, eles têm uma gestão muito simplificada, o imposto geralmente é muito bom também, então tem muitas vantagens. E o principal, né? Geralmente te poupa muito tempo e te tranquiliza demais, porque escolher ações específicas às vezes é muito difícil, então você tem que comprar várias ações, isso dá muito trabalho. Então, assim, o ETF acaba facilitando muito isso para você. O que mais que é fácil de fazer? É deixar o like e se inscrever, isso é fácil, vai me ajudar bastante. Beleza, mas e como é que eu compro aqui esse índice, né, IBBR? Né, que é isso? Como é que eu compro isso? Tem 3 ETFs, esse índice é muito novo, tá? Então tem 3 ETFs que agora estão disponibilizando essa carteira, né, estruturada aqui para nós. Então o primeiro deles é o ETF do Nubank, né, NBOV11. Então ele vai pegar aqui uma série de, enfim, tem vários cotistas, o patrimônio líquido ainda é bem baixo, tá? Ele é bem novo, mas vai pegar aqui aquele índice para você comprar. Então, eu já vou detalhar aqui os ativos, beleza? Só para vocês terem noção, né? Ele abriu em setembro, tá? Então, ele não tem nem 6 meses de funcionamento ainda. Então, ele está muito recente. Certamente tem bastante spread entre as cotas. O Itaú, que não é bobo, também lançou o ETF dele para esse índice, tá? Então, tem aqui, ó, B3BR11, ali do Itaú, pegando aqui a taxa de administração 0,10% ao ano, a mesma que a do Nubank, tá? Não falei antes, perdão. Aqui o patrimônio líquido já é bem maior, tá? Tem um volume médio um pouco mais considerável. E aí, claro, a gente pode ver os ativos, né? A composição dele, né? Lembrando que o imposto de renda dos ETFs aqui é 15%, é um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil, né? Então, quando a gente olha aqui os setores, a gente tem de cara, né? Bastante distribuição aqui, bancos, minerais metálicos, energia elétrica e os não classificados. Muitas vezes esses aqui são os do exterior, tá? Entre os ativos mais relevantes, olha só que interessante. O primeiro deles é a Vale com 11%, depois o roxo 34%, Nubank. Daí vem aqui, ó, Petrobras, PET 3 e 4, então somando as duas PET, né? Tá dando aqui, cara, 14, quase 15%, né? Lembra que são duas, né? Aí vem o Itaú, Banco do Brasil, Banco Bradesco, VEG, Elet, Ambev e os outros, né? Então, 46% está em outros e o resto aqui está em 10, 11, 12 ativos mais ou menos. Então, está realmente concentrado em blue chips, esmagadoramente blue chips, e também um pouquinho aqui do Nubank, né, que é o roxo 34. E aí teve o Banco do Brasil também, que não quis ficar para trás, lançou aqui o ETF Brasi 11, tá? Cara, o Brasi 11, ele é tão novo, ele é tão novo, que da data de gravação desse vídeo que eu tô fazendo aqui, tá? Ó, é 0,10% de taxa de administração também, mas eu acho que não tem nenhuma semana que ele foi lançado, tá? Então ele, em algumas
plataformas talvez ele nem aparece direito ainda, tá? Então quando a gente compara os 3 ETFs aqui do Nubank, aqui tá o Brasil 11 no meio, tá? Aqui é do Banco do Brasil e o último aqui do Itaú, a gente percebe que a taxa de administração deles é o mesmo, o índice em si é o mesmo e basicamente é tudo igual, tá? Quando a gente tem situações que é tudo muito igual e tudo muito parecido, a gente, claro, prevalece pela taxa de administração, mas logo em seguida a gente tenta aqui prevalecer por aquele que é mais líquido e tem mais, enfim, né, volume de mercado, tá? Até por uma conta, né, uma questão de segurança, fica um pouco mais fácil de entrar e sair do mercado e assim por diante. Então, nesse momento, o B3, BR11 ali do Itaú acaba sendo um pouquinho melhor, mas assim, pessoal, isso aqui é muito recente, tá? Então, eu tô gravando isso aqui agora no início de dezembro, tá? O ETF do Nubank foi aberto aqui no final de setembro, então, cara, tá dando 2 meses agora que ele funciona. O do Itaú foi logo na sequência, então não deu nem 3 meses aqui também. Beleza. E o aqui, cara, o do Banco do Brasil faz umas semanas, tipo, não... Esse daqui, olha, pode ser que ele seja o melhor daqui a pouco, tá? Então realmente tem que aguardar um pouquinho, tem que ficar ligado para ver se, enfim, ele pode ter mais liquidez que os outros, tá? A tendência é que não, a tendência é o Itaú acabar tendo mais liquidez, mas assim, tem que ficar ligado porque às vezes acontece, né, pessoal? Ninguém sabe. E a gente tem que lembrar do seguinte, né? Muitas vezes você tem um perfil para comprar ações e realmente gosta de ETFs, não quer comprar aquelas ações individuais, né? Não quer simplesmente ficar fazendo stock picking, mas você, enfim, acha um pouco complicado. Nesse momento eu entro para te ajudar. Então, se você não tem uma carteira que ela é totalmente globalizada no sentido das classes de ativos conversarem, você ter ações, você ter renda fixa, ativos nacionais, internacionais, um pouquinho de criptomoedas, claro, qual que é o seu perfil de risco? É conservador, é moderado, é arriscado, é um pouco mais arrojado? Então, para cada tipo de perfil de risco, ou então para cada objetivo, se é crescimento ou se é renda, eu tenho as minhas carteiras de investimento que eu ofereço. Tem um QR Code aqui na tela, link na bio. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Agora sim, por fim, a gente tem que fazer aquela pergunta, né? Beleza, tem as ações ali do exterior que foram comentadas, XP, Roxo ali, né? O Nubank, Banco Inter, tem outras também, eu não mostrei todas, esse não é o ponto. Mas esse índice é bom mesmo para a gente investir? Olha, pessoal, pegando aqui o IBBR, né, que é esse IB3BR Plus, né, BR+, aí, ele comparado com o Ibovespa nos últimos 5 anos, ou até num prazo ótimo, né, o que a gente vê na prática? É que basicamente ele rendeu igual ao Ibovespa, tá? Então ele rendeu praticamente igual ao Ibovespa, não vai mudar muita coisa. Se você já tem Ibovespa na carteira, né, algum BOVA11 da vida, ou pelo menos as ações principais. Ah, eu já tenho Vale, Petrobras, Banco do Brasil, já tenho B3, Ambev, Bradesco, Itaú, VEG, essas aí, essas blue chips que todo mundo fica fazendo vídeo no YouTube. Se você já tem essas, não faz muito sentido você comprar um ETF desse ou ficar indo atrás dessas rentabilidades, né? E aí, de novo, eu volto para aquela pergunta do início do vídeo. Por que muitas vezes a gente quer comprar aquelas ações que estão no exterior, se às vezes a gente vai ter um resultado muito parecido? Ah, não, Anthony, mas se eu comprar apenas aquelas empresas, o meu resultado vai ser totalmente diferente desse índice aí, ou do índice Bovespa. Opa, é verdade? Mas aí eu te pergunto, faz sentido comprar elas mesmo? Como é que elas entram na sua carteira? Será que elas não vão estar piorando a sua rentabilidade? Como, por exemplo, a gente viu, né? A XP só caiu, né? Tava acho que 56% negativo. O Nubank, ele deu uma recuperada boa, mas ele chegou a ficar com 76% de drawdown. Então, entendeu? Então, quando você compra um ativo único como esse, uma ação de forma stock picking, você está sujeito a esse tipo de variação de drawdown, assim como no ETF também tem essa possibilidade, mas no ETF a possibilidade é menor, tá? Porque você está trabalhando com a média. É difícil todos caírem 80%. Um pode cair 80%, mas aí os outros seguram, entende? Então, para mim, acaba fazendo mais sentido trabalhar com ETFs, tá? Ah, mas eu quero muito comprar aquele ativo. Pessoal, você faz o que você quiser da sua vida. Até porque, de novo, né? Não é recomendação de investimento. A recomendação, vocês sabem que tá lá no QR Code, link na bio. Aí sim a recomendação. Com a carteira recomendada lá da Resulta Capital. Mas quando a gente olha assim e pensa, eu quero uma carteira que renda bastante dinheiro. Poxa, será que você não tem que trocar essa pergunta? Eu quero uma carteira que me renda o suficiente para eu conseguir dormir à noite, ter tranquilidade, que eu possa pensar na minha aposentadoria. Então, talvez trocar as perguntas e realmente fazer investimentos diversificados. Então XP, Nubank e Banco Inter são ruins? Não, claro que não. Todas essas empresas têm qualidades, têm defeitos, mas quando a gente pensa, né, realmente como investidor, quando a gente trabalha com a ideia realmente de comprar bons negócios, você tem que realmente fazer um crivo um pouco mais aprofundado.
E eu não sei se você, como investidor individual, pessoa física, vai fazer isso tudo olhando para cada empresa. Então eu vou deixar aqui os 2 vídeos que eu comentei, né? A parte 1 aqui desse compilado aqui em relação a empresas brasileiras que abrem capital nos Estados Unidos, que é o vídeo anterior. E também vou deixar aqui um vídeo de que eu mostro como montar uma carteira de investimentos realmente profissional, passo a passo que eu utilizo para as carteiras que eu monto. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.